Hã? Não, eu vou guardando. Aí, às vezes, quando eu vou escrever alguma coisa, eu lembro que tem, eu vou lá, pego e boto, né? Quando pegou fogo, por exemplo, eu escrevi no Migalhas, foi um artigo quando pegou fogo naquele edifício em São Paulo, né? E dizendo exatamente isso, que era um imóvel público, sem função, as pessoas estavam lá, então por que que o poder público não entrou? Se elas estão aqui dentro, vamos dar pelo menos uma condição para ficar aqui, né? Não, larga abandonado, depois se vira. E aí eu escrevi um artigozinho sobre isso, né? Sobre função social do imóvel público. Bem, o nosso tempo, né? Então, eu vou informar sempre com 10 minutos, com 5 minutos e o tempo esgotado. A média de tempo, então, de cada um é de 20 minutos. E eu vou dar, então, a oportunidade ao Marcelo Edmundo, representante da Central de Movimentos Populares, membro da coordenação da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Reforma Urbana, ex-integrante do GT, do Grupo de Trabalho, né, de Prevenção e Mediação dos Conflitos do Conselho Nacional das Cidades. Esse painel, então, painel 2, Poder Judiciário e os Conflitos da Terra. Tá? E a gente não vai fazer aquele intervalinho de tarde do café que não vai dar por causa do tempo. Então, Marcelo, tem a palavra, um prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Prazer é meu. Primeiro, eu agradeço o convite, né? Eu acho muito importante cada vez mais espaços como esse, para que a gente possa discutir, e debater de forma ampla uma das questões fundamentais de nossa sociedade, que é o direito à moradia. A moradia é a base de tudo, né? É fundamental a gente compreender isso. Até quando a gente fala da pop rua, um dos primeiros passos para a gente conseguir resolver esse problema é através da moradia. Infelizmente, desde sempre, foi algo que, mesmo sendo a obrigação do Estado, foi algo renegado pelo Estado, que nunca cumpriu com esse papel fundamental e, ao mesmo tempo, esse mesmo Estado ele aparece nos despejos, nas remoções, através das polícias, através da violência, através do judiciário. Então, é importante a gente iniciar falando nessa questão. Eu sou Marcelo, como foi falado, eu sou do Movimento Popular, numa organização que esse ano está fazendo 30 anos, que atua em 20 estados no país, e em diversas áreas, né? A gente atua na questão da moradia, mas também na luta pelos direitos das mulheres, do povo preto, na luta pelos direitos humanos. Aqui no Rio, por exemplo, a CMP foi uma das articuladoras da rede de movimentos e comunidades contra a violência e foi a primeira grande organização que reuniu familiares de vítimas de violência do Estado, que inclusive estão no encontro no Espírito Santo. E essa luta de moradia que a gente aqui, desde 2004, a gente iniciou um processo de várias ocupações, né, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós fizemos um acampamento contra a guerra em frente ao consulado americano em 2004, e ali a gente teve um contato muito grande, a gente ficou do início ao fim da guerra do Iraque, a gente teve um contato muito grande com a população moradora de rua, em situação de rua, e vimos as diferentes situações de cada um, que tinha desde aquele que não tinha condição de voltar para casa. A gente sabe que boa parte desses que estão debaixo das marquises tem até o trabalho, mas não consegue voltar para casa. Aqueles que tiveram problemas foram para a rua e finalmente tiveram problema com drogas, que é uma minoria. O álcool, muitos, mas o álcool, justamente recorrer ao álcool por estar na rua. Alguns que viveram conflitos em comunidades e tiveram que sair da comunidade. E alguns, inclusive, que aquela situação de rua, eles viviam em condições muito melhores de alguns locais que o pessoal habita pela cidade.
sem saneamento, enfrentando ratos, lacraias, a violência, sem banheiro, muitas vezes na rua. Isso é muito trágico. É uma situação que a pessoa vive em melhores condições, inclusive no sentido de se alimentar com restos de lixo, se alimentar com o que sobra dos restaurantes, se alimentar catando, enfim. Essa é uma tragédia, para mim, terrível. A partir dali, nós começamos a organizar a luta pela moradia, e depois de alguns meses, nós fizemos a nossa primeira ocupação aqui, que era um prédio do INCRA, na Barão de São Félix, um prédio de 12 andares, que existe até hoje, uma grande vitória popular. Aí fomos emendando a partir da demanda. Nós ocupamos anteriormente, agora que saiu, eu acho importante falar isso, saiu a matéria ontem do RJTV, nós ocupamos aquele prédio do INSS em 2005. Foi a maior ocupação vertical do Rio de Janeiro. A gente chegou a ter 133 famílias lá. Na época, inclusive foi o nome que nós demos, Ocupação Zumbi dos Palmares. E, obviamente, mais uma vez, a ação do Estado, mesmo a gente tendo conseguido colocar o prédio para ser comprado pelo Ministério das Cidades e transformado em habitação, o Estado começou a pressionar para tirar o povo de lá, daquela forma mais absurda possível, aproveitando a miséria e oferecendo, na época, foram R$20.000. Você imagina a pessoa vivendo mal, sem dinheiro, sem nada, e o Estado vai lá, a prefeitura, no caso, oferece R$20.000, colocando essa população contra o movimento que estava lá. Eu me lembro que teve diálogo que eu tive lá, que não, a prefeitura oferece 20 mil, o movimento oferece o quê? Eu falei, se lutar, a gente pode conseguir o prédio. Enfim, eu acho bom pontuar isso, porque ali, aliás, uma coisa interessante, aquele prédio do IAPTEC, da antiga IAPTEC, também ali trabalhou durante muitos anos um dos maiores, como é uma área do povo negro, Pequena África, ali perto do Cais Valongo, um dos maiores nomes da nossa música do samba, Zequete. Zequete trabalhou ali. Podem me prender, podem me bater, mascarada, né? E eu me lembro que nós fizemos ali um centro cultural Zequete e levamos, inclusive, a filha de Zequete, Jay Zequete. Eu falo isso porque ontem a matéria ela mostra justamente uma situação do prédio, colocando as famílias lá de forma fragilizada e mostrando as más condições do prédio, quando, na verdade, tem que mostrar que o Estado, mesmo depois que nós saímos, não deu destino nenhum ao prédio. Não deu. Deixou o prédio se deteriorar ainda mais. E aí eu faço uma ligação com a ocupação Vito Janotti, que é no outro prédio da INSS, que nós estamos há 7 anos lá. Porque, na época, quem foi a juíza do caso da Zumbi foi a falecida juíza Salete Macalós. E, dada a reintegração do Vito Janotti, que era no pé da INSS, quando nós fomos conversar, a Mariana nós fomos conversar com a desembargadora por causa do agravo, ela, na hora, falou assim, mais uma vez, o INSS, o povo está fora do prédio aqui, o INSS não fez nada, mais uma vez vai colocar o povo na rua do imóvel. Isso foi fundamental para que a gente, num processo brilhante, a turma do TRF anulou a decisão da juíza de primeira instância e mandou que ela refizesse o julgamento, visto que tinha que haver justamente a mesa de negociação que a gente já tinha estabelecido. A gente já tinha conversado com a INSS, tínhamos ido a Brasília, com o Ministério da Cidade, com a presidência, e a turma decidiu anular a decisão da juíza e que ela deveria estabelecer essa mesa de negociação. Então, eu acho importante falar isso, porque esse espaço de mediação no judiciário é fundamental. É fundamental porque eu sempre falo o seguinte, nós somos a nossa referência, a nossa formação.
E muitas vezes a gente julga as coisas com esse olhar, não com o olhar do outro, que de repente está sofrendo uma violência, uma injustiça. E muitas vezes o judiciário não é até por maldade, não. É porque na hora que ele julga um pedido de reintegração, ele olha a partir das suas referências. Ele olha a partir do conforto do seu lar. Ele, quando vê, não tem condição da fiação elétrica, não tem condição, porque muitas vezes as reintegrações são baseadas na falta de condições do prédio. Não, ele tem esse olhar. Não, a pessoa não pode viver ali. Esse prédio do INCA que nós ocupamos, 12 andares, eu me lembro que um procurador falou que não tinha condição de morar lá, porque como é que o prédio não tinha elevador, como é que iam subir 12 andares? Eu falei, pô, já foi, por exemplo, no Morro do Estado, em algumas das favelas. Oi? Você não sobe, mas a gente sobe. Então, as pessoas ali no prédio, enfim, esse olhar, essa falta de olhar a partir do olhar do outro, facilita muito que um juiz dê uma canetada sem nem querer saber, ir lá conhecer a real situação de que as pessoas vivem. Essa questão de referência é uma referência política, social e de classe. E aí tem mais um elemento. Esse olhar do juiz é também o olhar do proprietário. É o olhar do proprietário. E eu estou falando que não é um juiz com má vontade, mas é a formação, a condição social dele que faz ele não compreender uma realidade popular. Eu não como lixo, mas eu sei que é o lixo que mata a fome de muita gente aí. E quando essa pessoa está comendo lixo, eu não posso ter olhar de nojo nem de desprezo, que é o que mantém ele vivo. Então, esse, para mim, acho que é fundamental o judiciário entender também que existe uma questão de classe, né? O judiciário é formado por aqueles mesmos poucas famílias, a maior parte deles tem origem, poucas famílias que dividiram esse país, exploraram a riqueza e que exploraram o trabalho do povo negro. A gente, quando vê o que acontece com Vinícius, cara, é fundamental entender que não está todo mundo indignado, mas, meu irmão, tem alguém que faz parte desse processo que levou ele. E aí, mesmo as pessoas, eu acho, a gente tem vários parceiros no judiciário, mas mesmo esses parceiros, vários não, alguns, ele não está isento da sua história, da história da sua família. Porque nós não somos, Abel, eu não sou só o Marcelo aqui, nem o juiz, nem o presidente. Ele tem uma história por trás. E se meu tataravô, não sei o que avô, escravizou, torturou, estuprou uma menina negra e deu um filho, eu tenho uma certa responsabilidade por isso. Não basta eu ser bonzinho, eu tenho que fazer uma reflexão que nós temos que mudar a sociedade. Enfim, eu acho fundamental a gente lembrar, quando se fala na moradia, né? E eu venho batendo, quando se citou os dados do problema, que é um problema mundial, a questão da moradia, e a pandemia veio explicitar isso, a pandemia foi incrível nessa situação, mostrar, como eu falei, que a base de tudo é a moradia, você não tem como combater a questão da saúde sem uma moradia digna. Sem uma moradia. O Rio de Janeiro, a Rocinha, os dados da tuberculose lá são incríveis. São incríveis. Morrem de tuberculose na Rocinha, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. A questão da educação, você só consegue dar uma educação decente para o seu filho se ele tiver uma casa decente. Uma casa de 20 metros quadrados, com 8, 10 pessoas morando, você vai cobrar o que dessa criança? Então, é fundamental que esse debate seja feito, que o judiciário, e aí eu gosto muito de lembrar que nós só temos como essa questão mundial da moradia, a gente só tem como realmente iniciar um processo de solucionar esse problema discutindo a propriedade. Sem discutir a propriedade, é impossível, efetivamente, não vai ser Minha Casa Minha Vida, não vai ser nenhum programa desse que vai efetivamente atacar essa questão. E como falo que é um problema, algum tempo atrás, alguns anos, no início da pandemia, eu vi uma matéria na Teen Vogue americana, uma revista americana,
em que falava justamente que o direito à moradia deve se sobrepor ao direito à propriedade, que a única saída, efetivamente, para a gente iniciar um processo de debate desse problema é encarar esse direito como um direito mais importante que o direito à propriedade. E é esse olhar que o juiz tem que ter. Você não pode um imóvel anos abandonado ou um imóvel ocupado há 40, 30 anos, o juiz, em nome do proprietário, reintegrar, mandar a reintegração, deferir um processo de reintegração. Não pode. As pessoas estão dando o destino, o imóvel, a função social, que eu me preocupo realmente que, do jeito que esse Congresso ele caçasse a função social, não me admiraria, assim como aprovar estatuto do nascituro ou coisa desse tipo. Mas esse debate tem que ser feito. Mas, como eu falei, eu acho que há um momento fundamental em que a gente, por exemplo, gostaria de convidar todos a conhecer nossas ocupações, conhecer a Vito Janotti, por exemplo, para ver a organização da ocupação. Um prédio há 15 anos abandonado na Rua Sara, que hoje, há 7 anos, a gente está lá, mudamos toda a fiação elétrica, encanamento, limpamos, colocando guarda-corpo, o prédio, todo mundo está lá estabelecido, com apartamento, com banheiro. Eu convido para conhecer. Eu convido para conhecer o Quilombo da Gamboa, que fica, que a gente pretende construir, que inclusive nesse sábado vai ter um evento lá, que a gente vai levar cabeleireiro, manicure para as mulheres da região. Convido para conhecer a organização, onde a gente tem, Quilombo da Gamboa, a gente tem 18 famílias hoje morando, a gente pretende construir 100 apartamentos, temos uma horta que a gente fez, construímos uma cozinha comunitária que já serviu milhares de quentinhas. A gente produz com parceiro sopa, um sopão muito bom, não é um sopão ruim, não. Um sopão que a gente distribui para a Pop Rua, para as ocupações do entorno. O Quilombo da Gamboa, eu quero que mostre isso. Isso precisa ser mostrado. Porque muitas vezes a pessoa... E mais, eu acho, nós aqui da CMP, que é a minha organização, a gente atualmente, nós fizemos um levantamento em parceria com o Observatório das Metrópoles do IPUR, de cortiços da região. Toda a região centro já está na internet, a gente levantou. O cortiço sempre foi inviabilizado no Rio. Em São Paulo tem um movimento forte de cortiço, mas no Rio inviabilizado. A gente encontra aqui no centro um buraco, uma porta que você abre, tem um monte de pessoas morando, que é um cortiço. E agora a gente está concluindo uma pesquisa e levantamento das ocupações do centro, sobretudo da zona portuária, aquelas que não são organizadas por os movimentos mais conhecidos, a gente já levantou mais de 60 ocupações. E todas elas, obviamente, ameaçadas pelo despejo, que é a única vez que o Estado entra com seu braço é para expulsar. Enfim, como o tempo eu tinha listado, comentei com a Maíra que eu tinha pensado em 1 hora, aí eu cortei um monte de coisa aqui que eu ia falar, de números, por causa do tempo. Eu acho que é fundamental que esse espaço de negociação do judiciário seja um espaço efetivo em que cada um esteja aberto para ouvir e conhecer a realidade desse problema. Uma realidade que se agravou com a lei de terras mesmo, e a gente lembra que sempre foi um problema, né, com a primeira favela, que também foi mais uma vez os soldados e canudos, que o Estado não entregou a casa, que aí foram conversar os morros, ocupar os morros. É importante também lembrar que nessa época, e um pouco antes, ocuparam, por exemplo, Leblon, Lagoa. É bom lembrar da favela da Catacumba, na Lagoa. É bom lembrar da favela da Praia do Pinto. Né? A Praia do Pinto chegou no censo de 58, 60, censo tinha mais de 28 mil habitantes. Eles ocuparam essa área, que hoje é nobre, quando ninguém queria ocupar. Eles desbravaram. Aí, como vem o senhor, o proprietário, o suposto proprietário, ocupa, expulsa. Né? É interessante a gente ver a Lagoa ali, com aqueles prédios maravilhosos, né? Tiraram a favela
e colocaram lá. E a história sempre foi essa, sempre negando ao povo trabalhador, sobretudo o povo preto, o direito que ele merece pelo trabalho que ele realizou para construir esse país. E aí, como já foi falado aqui, é a maioria que está nos presídios, que muitas vezes a política de habitação mais eficiente. Aliás, não existe há muitos anos política de habitação no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas existe política de construção de presídio, como agora estão anunciando novos presídios, mas de habitação nenhuma. O único programa que tinha era Minha Casa Minha Vida. Não via. É o que a gente vê nas ruas também, né? Nas ruas debaixo das marquises, é o que a gente se vê sendo violentado a todo momento. E é óbvio que é um debate mais profundo, mas eu acho que é um início esse grupo que está sendo construído, mas é fundamental a participação do movimento social organizado. E aí eu lembro que isso vem acontecendo no Paraná, então, companheiro do Paraná ali, eu vi que foi uma comissão para São Paulo visitar prédios que foram reformados pelo movimento. Aliás, eu faço a sugestão, vamos visitar, convido o Vitor Janotti ainda fica perto do Bar do Mar, aí depois dá para tomar cervejinha lá. Nós temos lá um terraço maravilhoso, onde o IPUR fez a festa de 50 anos do IPUR no nosso terraço, conhecer Quilombo da Gamboa, enfim. Poderíamos sair aqui com um encaminhamento, quem tiver interesse, a gente faz uma atividade lá para a galera conhecer e criar esse espaço, tentar construir um outro olhar, uma outra referência entre os magistrados, para que a gente possa, enfim, na hora que o juiz estiver ali, olha, gente, vamos lá, vamos ver se tem gente lá, vamos ver como estava a situação do prédio, vamos ver se cumpre a função social, se estão organizados, para a gente efetivamente iniciar um processo de mudança que vai ser boa para todos nós. A gente sabe que, da forma que está caminhando para concluir, obviamente, todos nós vamos ser atingidos. Não é só o fudido, né? Todos nós. Não tenho dúvida que o magistrado, que o rico, que o milionário vai ser atingido por essa sociedade que despreza os mais pobres, despreza aqueles lá de baixo, aqueles que são vistos como baratas, como macacos, como aconteceu com o Vinícius. É isso, pelo bom tempo aí. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu costumo falar para meus alunos, acho que a Arisa também fala, tanto na graduação quanto na pós, que a posse é um patinho feio. Os juízes não gostam da posse, ninguém gosta da posse, porque posse, de um modo geral, sempre representa alguém que está entrando em coisa do outro. E aí aqueles processos vão se arrastando, às vezes leva 10, 15 anos para ser julgado. Mas a liminar, né, que não deve ser dada sem verificar se está cumprindo a função social, isso é que a gente precisa trabalhar, né, para parar. A gente escreve, a gente espera que leia, mas a sua ideia, Marcelo, muito bom, muito legal. Você estava falando aqui, eu estava aqui pensando, pô, levar os nossos alunos da pós para ir conhecer os locais, fazer um trabalho de campo e tal, né, divulgar. Isso é muito bacana. E às vezes eu falo isso também lá, falo, olha, não seria fácil, por exemplo, para uma empresa, quem passa pela linha amarela, assim, para uma empresa dessa de cimento, de tinta, fazer aquele sistema do naming rights e doar cimento para aquela comunidade que está ali para todo mundo embalsar suas casas. E ele bota propaganda lá, eu doei cimento. E se bobear, a gente consegue fazer até incentivo fiscal para o danado descontar do imposto. Ou seja, o Estado que está pagando diretamente. E a de tinta, botar o nome dela lá com a cor que você quer. Tal. Vai ficar um ambiente mais gostoso, que eu não acredito que as pessoas, se tivessem condição, né, pintariam, emboçariam, gostariam de ter uma casa mais jeitosa, como todo mundo. Mas não faz porque não tem condição. De dentro, às vezes, não dá para cuidar, né? É muito complicado. Obrigado, Marcelo. Vou passar para a doutora Mariana, professora de Direito da UFRJ, que também vai participar desse painel, e depois a doutora Viviane. Boa tarde a todos, todas e todos. Também queria saudar a realização desse evento, agradecer o convite na pessoa do doutor Marcos Alcino.
dizer da felicidade da gente ter esse evento aqui na Emerge, né, debatendo um tema tão necessário da nossa sociedade, né, que é esse tema do Poder Judiciário e a efetivação e efetividade do direito à moradia adequada e da terra. Dizer a felicidade, né, da gente ter aqui a presença de forma literalmente presencial, né, da juíza Fabiane, do CNJ, né, vendo a relevância desse debate, né, atualmente na política jurisdicional, e também aqui também a presença que a gente está tendo no dia de hoje dos movimentos populares dentro dessa escola de magistratura, né, aqui nessa mesa com o Marcelo, mas também na parte da manhã com a presença da Lurdinha, dois representantes de movimentos sociais importantíssimos na história desse país, né, para a construção da democracia e para a efetivação dos direitos das maiorias sociais, e também está tendo aqui, esse momento, a oportunidade de estar dividindo essa mesa com a doutora Viviane Tardelli, que faz um trabalho fundamental junto ao Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, e os demais, né, aqui companheiras e companheiros advogados populares, estudantes, extensionistas da Assessoria Jurídica Popular. Então, falar da alegria desse evento, da gente estar tendo nesse dia de hoje a oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante, né? E queria começar a minha reflexão aqui, né, trazendo algumas inquietações e reflexões que a gente traz a partir da articulação das pesquisas que a gente tem desenvolvido junto à universidade, né? A gente está com uma pesquisa sobre conflitos fundiários na magistratura do Rio de Janeiro, financiada pela FAPERJ, e também é uma pesquisa que se articula com as nossas experiências desses anos da assessoria jurídica popular e hoje desenvolvendo atividades de extensão universitária, de assessoria jurídica popular e educação popular, junto a movimentos populares, dentro da Faculdade de Direito da UFRJ, por meio do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Maim, né, que nós temos aqui outros representantes, estudantes e professores. Então, a partir dessas reflexões, né, algo que já foi muito tratado na parte da manhã, e que se seguiu agora na fala do Marcelo, a gente pensar como, né, nós temos aí marcos importantes no nosso ordenamento jurídico que garantem, tanto internamente, né, na Constituição Federal, o direito à moradia digna como um direito fundamental, assim como, né, a compreensão de ser um direito humano previsto em tratados e convenções internacionais, só que o que a gente tem na realidade social brasileira, por mais que seja um problema internacionalmente falando, a gente tem um problema gravíssimo na sociedade brasileira, né, em que os últimos dados, né, que se tem notícia, produzidos pela Fundação João Pinheiro, apontava, em 2019, a existência de 5,8 milhões, né, de domicílios, aí, de famílias em situação de déficit habitacional, né, a ausência de domicílios, sendo que desse déficit, 60% composto por domicílios chefiados por mulheres, né? Quando a gente pega aqui o Rio de Janeiro, como foi já dito na fala da manhã, a gente tem uma realidade, só no Rio de Janeiro, de quase 600 mil famílias também em situação de déficit habitacional, né? E pensando que desse público, 70% são casas chefiadas por mulheres que vivem em habitações precárias, né, de forma precárias. Então, a gente tem uma situação alarmante, que certamente foi agravada, né, e quando a gente tiver uma sistematização dos novos dados, de agravamento desse déficit habitacional, em razão do contexto pandêmico, que foi aqui colocado, mas também de nós termos vivido, nesses últimos 4 anos, o retrocesso no pouco que a gente construiu ao longo dos 30 anos da redemocratização de políticas para habitação por interesse social e também para a reforma agrária, né? Então, a gente pensar que a gente viveu 4 anos de inexistência de políticas habitacionais, apesar da Constituição Federal, no artigo 23, estabelecer a competência comum entre União, Estados, municípios e Distrito Federal na garantia, né, de políticas de habitação por interesse social, né? E aí a gente pensar também nesse marco, como no Rio de Janeiro, especificamente, o Estado do Rio de Janeiro, nós não tínhamos, até ano passado, nem Secretaria Estadual de Habitação, né? A gente teve um retorno da Secretaria Estadual de Habitação agora, nessa atual gestão do Estado, né? Então, a gente pensar que a gente teve uma desarticulação total do que a gente tinha, né, com todos os limites e as críticas que já foram feitas no momento da manhã ao programa Minha Casa Minha Vida, mas que foi substituído por um programa Casa Verde e Amarela que não tinha nenhuma perspectiva de garantir habitação para aqueles que mais necessitam, né? Então, não era um programa de habitação por interesse social para aqueles da faixa 1, que são quem mais tem a necessidade, em especial mulheres negras, como já falado aqui na fala da manhã também, de políticas habitacionais. E, Paula, em concorrente, né, em paralelo, ao mesmo tempo a gente teve um desmonte
também do pouco que a gente conseguiu acumular de implementação também da política constitucional de reforma agrária, né, que é uma competência da União Federal, prevista no artigo 184, que estabelece a responsabilidade do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de promover processos de desapropriação para fins de reforma agrária e assentamentos de famílias sem terra dentro desses assentamentos, né? Então, a gente teve um desmonte do que alguns autores têm chamado, como Paulo Lentejano, de uma política de contra-reforma agrária no Brasil, que incrementou, certamente, ainda mais o problema habitacional, seja no campo, seja nas cidades, né? Visto que a gente tem uma relação dialética entre campo e cidade, em que uma dimensão interfere e se articula, e impacta a outra relação da nossa realidade, né? E como já foi muito dito aqui também, em falas pela manhã e falas agora pela tarde, em razão desse cenário, o que os trabalhadores, né, e trabalhadoras mais pauperizados, e na sua maioria, como já dito aqui, que viveram processos de exclusão em razão da própria Lei de Terras de 1850 e da ausência de políticas de reparação para a população negra no país, a gente teve a ocupação de terra, historicamente, na nossa sociedade, como a forma de se garantir soluções habitacionais para a população de baixa renda, seja como forma de pressão aos órgãos públicos para realizar políticas de habitação por interesse social, seja no campo, como com o MST, para realizar políticas de reforma agrária, né? E, da mesma forma, inclusive processos de autogestão também de permanência e ocupação nesses territórios. Então, as ocupações de propriedades que descumpram a função social, sejam públicas, sejam privadas, sempre foram a opção, a alternativa encontrada como solução imediata para a população de baixa renda em razão da ausência de políticas adequadas para a garantia do acesso à terra e à moradia. E a gente pensar que nesses últimos 4 anos, além de todo o desmantelamento, né, do Minha Casa Minha Vida, além da ausência aqui no Rio de Janeiro de uma Secretaria Estadual de Habitação, além de uma política municipal pensando o centro da cidade, a cidade, não também para a população de baixa renda, pensando que a gente também não teve a construção de habitações por interesse social aqui na cidade, assim, a gente pega, inclusive, os empreendimentos que estão sendo construídos no centro do Rio de Janeiro, na região ali da rodoviária, não são para fachão, não são para aqueles que mais necessitam da habitação, né? Então, a gente pegar uma renda aí de 5 mil, enfim. Então, isso não é uma política destinada a quem necessita da habitação. E, paralelo a isso, a gente teve, com esses imóveis, né, da União Federal, que descumpre a função social, porque também os imóveis públicos, como o desembargador Marcos Alcino já falou muito aqui, também necessitam, por preceito constitucional, exercer a sua função social. Também esses imóveis, a política da Secretaria de Patrimônio da União foi de destinação desses imóveis para o leilão e para a utilização desse recurso para outras finalidades, como pagamento da dívida pública, e não, né, de fato, para políticas de habitação por interesse social. E nós temos uma série de imóveis públicos e privados no Rio de Janeiro, né, o levantamento é que se aproximam de 800, por baixo, né, imóveis públicos e privados no Rio de Janeiro, sem utilização de fato, muitos deles ocupados por população de baixa renda, em razão de ser uma alternativa imediata encontrada, mas muitos deles podendo ser destinados, de fato, né, à sua requalificação para garantir habitação por interesse social para essas famílias. Mas a aposta da União, estados e municípios não foi essa aposta de utilizar esses imóveis para habitação por interesse social, né? Então, a gente tem um cenário de agravamento desse déficit, né, habitacional. E, nesse contexto da pandemia, o que nós vimos foi uma pandemia de desocupações e remoções forçadas, né? A campanha Despejo Zero, que é uma articulação nacional de movimentos populares, academia, entidades de direitos humanos, defensorias públicas, identificou que durante os anos pandêmicos, que felizmente agora, em razão da declaração da OMS recente, a gente pode dizer que não vivemos mais na pandemia, né? Mas tivemos no contexto de março de 2020 até agora, abril de 2023, mais de 31 mil famílias que sofreram processos de desocupação e remoções forçadas, né? E também temos hoje, né, no Brasil, mais de 240 mil famílias em ameaça de desocupação e remoções forçadas. E aí nós estamos falando de dados que são subnotificados. Por quê? Porque são dados que são fornecidos para essa articulação nacional pelos defensores, pelos advogados populares, pelos projetos de pesquisa e extensão, pelos movimentos populares. E, portanto, certamente existe um numérico muito maior. A cada dia, a cada semana, nós temos notícias de novas ocupações, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos notícia cada semana de uma ocupação nova,
de uma ameaça de desocupação forçada nova, e semana passada mesmo tivemos uma grande desocupação forçada no município de São Gonçalo, que todos também devem ter acompanhado nos noticiários. Foi uma desocupação forçada de 500 famílias, de um conjunto da Minha Casa Minha Vida, que foi abandonado, né, nas obras aí durante esses últimos anos, e, em razão do abandono, famílias em necessidade habitacional, vendo aquele conjunto habitacional não habilitado, ingressaram como alternativa para viver com as suas famílias. E a resposta do Poder Judiciário, no caso ali, foi a Justiça Federal, foi uma resposta de uma decisão liminar de reintegração de posse imediata. Inclusive, o processo inicialmente tramitou em segredo de justiça, impedindo, inclusive, o acesso, né, das famílias e da sociedade sobre essa situação que geraria a colocação dessas famílias em situação de rua, sem qualquer tipo de alternativa habitacional. Então, por mais que os dados da campanha Despejo Zero sinalizem que a gente tem vários motivos que geram essas desocupações e remoções forçadas, de fato, os dados também sinalizam que, majoritariamente, essas desocupações e remoções forçadas têm ocorrido em razão de decisões em ações possessórias, ações de reintegração de posse nos poderes judiciários estaduais e federais, né? Então, é necessário a gente pensar o trato dos conflitos fundiários pelo Poder Judiciário estadual e federal, né? Então, mesmo na pandemia, a gente tem, né, uma pesquisa muito interessante feita pelo Dr. Rafael, que esteve aqui mais cedo na mesa, mostra como, durante a pandemia, não houve uma mudança do paradigma de tratamento do Poder Judiciário com as ações possessórias, com essas ações de reintegração de posse. Então, todas as disposições do atual CPC, no artigo 565, que se estabelece a necessidade de audiência de justificação de posse, de mediação de conflito, inspeção em loco, esses dispositivos, seja do CPC, seja da Lei 14.216, de 2021, que foi uma lei que primeiro estabeleceu a suspensão dos despejos da pandemia e posteriormente estabeleceu que, fim da pandemia, deveria ser feita mediação e inspeções judiciais para a retomada dessas ações, né? Apesar desses dispositivos, além da Resolução 10 de 2018 do CNDH, a gente não tem, de fato, um tratamento dos conflitos fundiários com uma preocupação com a efetivação dos direitos humanos dessas famílias e com a observância desses dispositivos. As pesquisas mostram, como a pesquisa feita para o CNJ pelo INSPER e as pesquisas da Giovana Milano, que o elemento fundante para a concessão de uma liminar pelos juízes nas ações possessórias, seja na Justiça Federal, seja na estadual, é o título de propriedade, é o título de domínio. Então, todo o debate da função social da posse, não tem sido levado em conta nessas ações, nem tem sido feito também audiências de mediação, inspeção judiciais, apesar de todo o nosso arcabouço legislativo estabelecer, nos últimos anos, essas medidas de trato diferenciado desses conflitos coletivos, né? Entendendo justamente que são conflitos que têm múltiplas razões, que tem um problema de fundo, que é o déficit habitacional, a ausência de política de moradia e de reforma agrária. A gente não tem, de fato, os juízes, de fato, não têm observado essas dimensões dos conflitos de fundo. E isso, como a pesquisa do Dr. Rafael mostra, não se modificou no contexto pandêmico, né? E nesse contexto que a gente teve de inovação, que foi algo bem exitoso, que nos traz, né, algo do esperançar, que a Fernanda falava pela manhã, né, dessa dimensão do Paulo Freire, da gente ter uma esperança na ação, foi a decisão na DPF 828, que estabeleceu inicialmente, durante a pandemia, a suspensão das desocupações e remoções forçadas, e agora, né, em 31 de outubro de 2022, né, por uma decisão cautelar do ministro Barroso, mas referendada pelo Pleno do STF, estabeleceu que a retomada das ações possessórias, né, envolvendo conflitos coletivos pela posse da terra no Brasil, deveria vir acompanhada da instauração de comissões de mediação de conflito pelos tribunais de justiça, pelos TRFs, com o objetivo de ter como etapa prévia e necessária a realização por essas comissões de audiências de mediação de conflito, de inspeções judiciais. E aí eu queria chamar a atenção, né, que nós estamos aí esperançando, desembargador Marcos Alcina, do modelo que essa comissão aqui no TJ vai desenvolver, né? Temos aí esse esperançar, né, que essa comissão seja uma comissão que, de fato, né, mobilizando os dispositivos do CPC
da Lei 14.216 e da Resolução 10 de 2018, convoque, nos casos de conflitos coletivos de moradia e de terra, convoque audiências de mediação, que não são audiências só entre um proprietário, seja público ou privado, e famílias ocupantes daquele imóvel, mas que também nessas audiências a gente tenha presença, como está previsto na decisão do ministro Barroso, referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a presença dos órgãos responsáveis pela política de habitação, e que essas comissões contribuam na mediação entre esses órgãos. Então, é necessário que a gente tenha na audiência a presença da Secretaria Municipal de Habitação, a Secretaria Estadual de Habitação, o Instituto de Terras e Habitação aqui do Estado do Rio de Janeiro, o ITERJ, que estava conosco aqui pela manhã, que a gente tenha também a presença da Secretaria do Patrimônio da União, que a gente possa buscar, para esse caso concreto, né, se a gente tivesse tido esse mecanismo para esse conflito em São Gonçalo, semana passada, essa comissão teria tido o papel de mediar entre esses vários atores, além da presença da DPU, Defensoria Pública do Estado, pelo NUT, além do Ministério Público Estadual ou Federal, sejam as instâncias, para que se buscasse uma alternativa habitacional para aquelas famílias, seja naquele espaço, né, e a gente tem mecanismos de garantir a presença das famílias nos imóveis ocupados, dependendo da situação, se público ou privado, a gente tem mecanismos, né, para a gente pensar da arrecadação dos imóveis, que são imóveis que, na maioria, têm dívidas altíssimas, né, de impostos com os entes federados, a gente tem a possibilidade da desapropriação judicial, a gente tem a possibilidade de a Secretaria Municipal de Habitação ou do Estado possa desapropriar uma propriedade privada, ou a gente vê com a SPU a possibilidade de receber um imóvel do INSS para que ele, de fato, seja reabilitado, né, requalificado e seja permitida a manutenção das famílias daquele imóvel, como foi falado aqui hoje mais cedo, onde teve uma matéria do RJTV falando de uma ocupação grande aqui no Rio de Janeiro, que é a ocupação Zumbi dos Palmares, uma ocupação de famílias de extrema vulnerabilidade social, e é um prédio do INSS, que está abandonado há mais de 30 anos, né, sem uso, de fato, já foi ocupado várias vezes por diferentes famílias. É necessário resolver o problema de fundo. Se houver uma desocupação forçada daquele imóvel, com essas famílias sem nenhum tipo de política habitacional, as famílias vão ficar na rua, sem teto, e, ao mesmo tempo, o imóvel vai continuar sem utilização, né, e podendo ser reocupado. Então, é necessário a gente enfrentar esse papel de fundo. E o que a gente tem de expectativa, nesse momento, com a decisão da ADPF 828, de construção de uma nova cultura jurídica, porque foi uma decisão paradigmática que nos aponta o papel relevante do Poder Judiciário nessa mediação dos conflitos fundiários, ao chamar para compor o processo os órgãos da política habitacional, da política de reforma agrária, para a gente buscar alternativas, né? Um debate que a gente tem feito é que, nesse caso da Zumbi dos Palmares, o juiz inicialmente chamou os órgãos de segurança pública para pensar a remoção forçada e também o órgão da assistência social do município. O que a gente coloca é que a assistência social ela só tem o papel hoje de promover e de oferecer acolhimento institucional, abrigamento. Nesse caso das famílias Zumbi dos Palmares, muitas delas já passaram por abrigamento, já passaram por acolhimento institucional. A gente fez uma entrevista com essas famílias e majoritariamente, 98% informaram não aceitar irem para abrigamento, porque passaram por situações de maus tratos, de violências físicas, sexuais, de retirada de filhos. Então, o abrigamento, o acolhimento institucional para famílias não é uma alternativa, né? A gente saudou muito a portaria, né, de criação da comissão aqui desse tribunal, assim como a decisão do ministro Barroso, mas são dois instrumentos normativos, né, que estabelecem a possibilidade do abrigamento, salvo a impossibilidade de separamento da unidade familiar. A gente entende que o abrigamento, o acolhimento institucional, não é uma alternativa que tem sido apontada para essas famílias, né? Algumas, inclusive, aceitam, né? Isso é uma característica de várias ocupações ameaçadas de remoção, que, caso não seja possível a permanência, que seja concedido um aluguel social provisório até um reassentamento definitivo. E aí a gente tem um outro problema no Estado e no município do Rio de Janeiro. Os decretos sobre aluguel social hoje no município e no Estado só contemplam aquelas famílias que são removidas por situação de risco ou calamidade, e não para famílias que vão ser despejadas, vão ser removidas forçadamente. Então, a gente também tem que avançar, e acho que essa experiência da Comissão de Mediação de Conflitos, chamando os entes federados, né, para compor a comissão e
desenvolverem o seu papel institucional é fundamental, né? Pelo que a gente tem visto, estou ansiosa para escutar a fala da doutora Fabiane, porque a gente percebe, né, que pela decisão do Barroso, né, referendada pelo plenário do Supremo, há uma referência ao trabalho exitoso da Comissão de Mediação de Conflitos do TJ Paraná. Ano passado, né, final do ano, novembro do ano passado, a comissão editou uma nota técnica, né, a nota técnica 1 de 2022, que aponta um papel importante nessas comissões, né, nessas audiências, da participação desses entes, né, responsáveis pela política fundiária, e, ao mesmo tempo, a participação dos movimentos sociais, que têm sido, né, como apontado nas pesquisas, como a própria pesquisa do CNJ, fundamentais também para contribuir nesse processo de mediação. Então, a gente tem uma expectativa que a gente consiga construir aqui, junto da Escola de Magistratura, junto ao NUPEMEC, uma discussão sobre esse caráter, a forma de funcionamento dessas comissões, para que a gente, de fato, possa pensar que essas comissões sejam comissões que contribuam para a busca da solução de conflitos. E aí, para que a gente consiga, né, que, de fato, para concluir aqui minha fala, que essas comissões atuem nesse sentido, acho que vai ser fundamental também a gente trabalhar no processo de formação, capacitação de mediadores, de juízes, entendendo que esses conflitos não são conflitos individuais, que a mediação, né, feita de forma individual vai dar conta, mas que a gente possa ter uma formação, inclusive que a gente possa fazer visitas em loco a experiências exitosas aqui no Rio de Janeiro, como as experiências citadas pelo Marcelo, da Vitor Gianotti, da Quilombo da Gamboa, da própria ocupação da Lurdinha, Manuel Congo, que tem hoje um restaurante, o Tuia Café, que trabalha com geração de renda também para as famílias. Então, a gente tem um momento histórico que a gente pode pensar para onde a gente quer caminhar, para reificar, né, e manter tudo como está, ou se a gente quer transformar e pensar um papel do Poder Judiciário, de fato, compromissado com a efetivação dos direitos à moradia à terra das maiorias sociais. A gente tem esse esperançar de que a gente vai caminhar nos próximos meses e anos para uma busca concreta com a mediação do Poder Judiciário para soluções, de fato, para essas famílias que tanto necessitam desse olhar, né, para um acesso à justiça e efetivação dos seus direitos. Então, saudar mais uma vez esse espaço e que a gente possa ir a ter um debate importante e a construção dessa nova cultura jurisdicional no nosso Tribunal de Justiça. Obrigada. Muito obrigado. Mas vejam que interessante, a lei da Casa Verde e Amarela, olha o que dizia o artigo 16. Para a garantia da posse legítima dos empreendimentos habitacionais adquirido ou construído pelo programa Casa Verde e Amarela, ainda não alienado aos beneficiários finais, que venham a sofrer turbação ou esbulho, poderão ser empregados atos de defesa ou de desforço direto, inclusive por meio de auxílio da força policial. Parágrafo 1º, o auxílio da força policial a que se refere o caput deste artigo poderá estar previsto no instrumento firmado ou em outro que venha a ser estabelecido entre a União, o Estado, o Distrito Federal e tal. E aí, quer dizer, essa base era fácil, né, para alguém pegar e dar uma liminar. Agora, vejam vocês que ninguém aplica o 1276 do Código Civil. Olha, o imóvel urbano que o proprietário abandonar, esse que está largado, sem função nenhuma, com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio, que não encontrar na posse de outro, quer dizer, protegendo a posse de alguém que está lá, a posse funcionalizada, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois a propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar na respectiva circunscrição. O imóvel rural também, só que o prazo é de 5 anos. Então, quer dizer, instrumento tem, mas fazer que o instrumento funcione é que é um problema, né, que é difícil. Doutora Viviane. Boa tarde. Seu nome? Tá. Boa tarde a todas e todos, todes. Não vou deixar de, primeiro, enaltecer essa iniciativa. É um espaço extremamente importante para que a gente possa manter sempre em voga a discussão sobre o acesso à terra e o direito à moradia, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades com o metro quadrado mais caros do Brasil, quiçá do mundo, e que a gente tem, né, uma configuração bem clara de como é esse apartheid social do que se pensou em relação ao direito à terra. Eu ia começar fazendo uma reflexão, mas até provocado pelo desembargador, sobre essa questão da arrecadação, que é uma questão muito cara para a gente lá no Núcleo de Terras, é uma discussão que a gente vem feito com bastante frequência,
seguindo essa ideia do esperançar, que não, talvez pelo meu pouco tempo de trajetória, ainda estou impulsionada pela ideia de que é possível revolver essa estrutura e a gente conseguir, pelo menos, criar mecanismos para tentar, pelo menos, dirimir esse grande déficit habitacional, que é o reflexo de uma grande desigualdade social que a gente tem na nossa realidade. E, infelizmente, a gente não tem conseguido avançar nessa questão da arrecadação, porque, inclusive, uma vez eu ouvi do próprio Poder Público Municipal dizer que não existe dificuldade em arrecadar, existiria dificuldade em implementar projetos para destinar esses imóveis, né? E para a gente isso é muito sensível, porque, na verdade, necessidade e pessoas para desenvolver projetos é o que mais há. A questão é que falta, de fato, um grande interesse público para a gente conseguir vencer e dar uma nova diretriz a essa realidade na cidade do Rio de Janeiro. Durante a manhã foram apresentados aqui vários marcos normativos do Brasil que reforçam muito essa questão da desigualdade no acesso à terra. A Lei de Terras, como a Maíra falou, que traz esse recorte de raça, de gênero. Como que é possível pensar que, enquanto os imigrantes europeus vieram para o Brasil, receberam diversas terras, principalmente na região do sul do país, é por isso, inclusive, que a gente tem essa força de vários descendentes da cultura da Itália, da Alemanha e de outras nacionalidades, enquanto que os negros foram abandonados à própria sorte, né? Depois da abolição, se vira aí, segue a sua vida e nenhuma política habitacional para que a gente conseguisse que essa população acessasse a terra foi realizada. De fato, isso é um reflexo de uma estratificação que a gente vive na nossa sociedade. E a gente pensa assim, isso aconteceu há dezenas e dezenas, centenas de anos atrás, mas quando a gente olha para a nossa realidade hoje, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, de formas diferentes, essa mesma estratificação social, de raça, de gênero, ela foi sendo implementada através de diferentes políticas públicas, muitas vezes políticas que foram práticas que foram encabeçadas pelo próprio Estado. Na época da ditadura em especial, nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro um grande movimento de remoção de diversas famílias, né? O Marcelo citou aqui a favela do Pinto, a da Catacumba e tantas outras que foram objetos de remoção durante esse período ditatorial, antes até mesmo na época da reforma do Pereira Passos, que a gente costuma estudar muito em história, que tem aquele viés de higienista na cidade do Rio de Janeiro, em que várias famílias foram expulsas do seu local de moradia, e dispersadas, muitas, inclusive, foram que originaram várias ocupações em espaços que depois denominados favelas, principalmente o Morro da Providência, que traz esse aspecto histórico e de reflexão do que foi a política do Estado dirigida para essas famílias. E só que, sem fazer muito essa regressão histórica, a gente olha para a cidade de hoje, a gente continua vendo essa prática no nosso cotidiano, só que com uma outra vertente, né? Se lá atrás não se escondia que a intenção era limpar a cidade, como se dizia, e várias famílias foram, inclusive, a gente está promovendo lá pelo Núcleo de Terras, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com a PUC-Rio e algumas outras instituições, um curso sobre favela, história e cidades. E na primeira aula é muito curioso como o professor Mário Brum traz uma reflexão de como essas famílias que tinham sido removidas desses locais da Zona Sul, elas foram deslocadas em carros de lixo para serem realocadas em pontos distantes da cidade. As pessoas simplesmente tratadas como se fossem coisas e um lixo, né, literalmente. E hoje a gente tem essa discussão sobre as remoções na cidade do Rio de Janeiro, do acesso à terra, mas já com uma outra ótica, né? Hoje a gente se escuta falar muito de direito ambiental, que é um direito de fato que a gente tem que preservar, que é importante, né? Um direito que transcende, né? a nossa existência em relação às futuras gerações. E aí, só que o que a gente tem percebido hoje? Essa nuance do direito ambiental ela vem sendo muitas vezes utilizada como justificativa para você criminalizar ou, eventualmente, justificar a retirada de um determinado grupo de uma determinada localidade. Eu não vou dar nomes, mas a gente a gente recebeu um caso recente aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro,
de uma determinada associação de moradores de bairro, alegando que um determinado grupo havia ocupado uma área que seria área de especial interesse ecológico. E, de fato, quando nós começamos a fazer o levantamento, existia ali uma área de preservação ambiental. Curiosamente, quando a nossa equipe técnica foi fazer o levantamento da área, não só essa área, né, que seria da comunidade, estaria dentro da área de especial interesse ecológico, como a área das mansões também estaria em área de especial interesse ecológico. Então, a gente, assim, o racismo ambiental quer dizer que um grupo pode, o outro não pode. Assim, a gente já precisa avançar nessa discussão. A gente tem um caso assim que aí é conhecido de todos, que é o caso do Horto, em que isso é muito gritante para todo mundo, que um determinado grupo que já está lá há décadas, há diversas gerações, hoje não pode mais ocupar um espaço que foi incentivado pelo próprio poder público para que ele se estabelecesse e tivesse as relações de trabalhos ali naquele espaço, e outras ocupações posteriores, mais promovidas pelo mercado imobiliário, podem ocupar o mesmo espaço físico, né? Assim, na verdade, o que a gente tem é que, apesar de todas essas indagações, essas reflexões, esses problemas que a gente enfrenta, a gente também tem, por outro lado, né, o que já foi colocado aqui, que são os limites do sistema de justiça, né, que acaba, de certa forma, por conta de toda essa estrutura que está posta e que está aí para a gente poder tentar, de alguma forma, avançar, apesar de todas essas amarras, acaba perpetuando essa estratificação que a gente vive. Mas para a gente, se for pensar o direito como um instrumento de manutenção da ordem, seria muito fácil a minha função de defensora pública virar para um grupo que eu atendo e explicar, olha, infelizmente, vocês não têm a melhor posse, aqui não tenho o que fazer, vou fazer a sua defesa jurídica, então, mas se a gente não ganhar, como muitas vezes acontece, não tem o que fazer, né? Normalmente, se a gente se comporta como um burocrata, essa vai ser o direcionamento que a gente vai dar a partir de um caso concreto, que também é uma posição bastante confortável, porque a gente estaria agindo de acordo com os limites da lei, né? Aquilo que a lei nos permite fazer dentro daquele caso concreto. Mas, né, sem nenhuma pretensão de modificar a estrutura, o que a gente precisa fazer em relação ao sistema que está posto, que a gente não tem como negar, e essas amarras que existem, especialmente pela forte cultura jurídica amparada no direito à propriedade, que muitas vezes coloca a posse como um direito de segundo escalão, como se quem fosse possuidor, como foi dito aqui, não merecesse uma proteção tão importante quanto do cara que simplesmente ostenta um título de propriedade. A gente precisa, dentro daquilo que é possível, revolver essa estrutura. E revolver essa estrutura é essencial para a gente poder trabalhar essa questão do conflito fundiário. Por quê? Como foi dito aqui, o conflito fundiário ele é um conflito complexo. Ele, na verdade, ele é oriundo, se a gente for parar para pensar, de um problema de mais de 500 anos da nossa história. Não foi uma coisa que começou ontem, que começou há 10, há 20, 30 anos atrás. Desde que o Brasil é Brasil, as origens do conflito fundiário elas estão colocadas aí. E não tem como a gente vencer isso com uma política pública milagrosa. A gente acho que não tem essa pretensão. Eu acredito que todo mundo que trabalha na frente de efetivação do direito social à moradia também tenha essa diretriz, né? Mas o que é possível fazer, né? Eu acho que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 foi um importante marco. E ela traz uma rediscussão dessa questão dos conflitos coletivos, porque se antes, né, a gente tinha diversas decisões proferidas pelos tribunais superiores que eram totalmente contrárias a essas discussões que a ADPF travou, hoje a gente tem esse paradigma para trabalhar. E trabalhar esse paradigma também, pensando na Comissão de Mediação de Conflitos, traz, por outro lado, também uma preocupação. A gente estava até durante o almoço com a juíza Fabiane, tratando um pouco sobre isso, que isso tem acontecido em alguns estados do Brasil. Vários colegas de outras defensorias que a gente compartilha experiências estão bastante preocupados na forma como essas comissões vêm sendo instauradas, né, Brasil afora. Muitas comissões, inclusive, sendo instauradas como uma etapa formal
para desencadear posteriormente um desalívio coletivo. Então, basicamente, é assim, tem que fazer a mediação, tá, a gente faz aqui, ó, mediou, não mediou, então agora pode reintegrar. Audiências públicas. Exatamente. Então, assim, Para isso... inglês ver, como se diz na gíria. Antiga. Fiz, exatamente. Praticar. E isso, para a gente, é uma questão muito grave. Eu até, conversando muito com a Fernanda e com a Mariana, às vezes a gente ficava assim, mas será que é bom a gente incentivar que se instaure logo essa comissão? Porque eu não sei o que vai vir depois, como é que vai ser? Porque a gente tem essa preocupação real. Porque, na verdade, a gente hoje tem alguns casos que estão suspensos e a gente não sabe o que vai acontecer depois que esses casos passarem pela instância de mediação. E aí, sem querer bater no Tribunal de Justiça, mas Pode assim, bater à vontade. Pois é, a gente tem que, nesse cenário, o papel dos tribunais tem se tornado essencial na forma como essa comissão ela vai ser conduzida, né? E para isso, tratando até da própria complexidade dos conflitos fundiários, não dá para a gente pensar numa estrutura só dos entes que compõem o sistema de justiça para a gente poder pensar em soluções criativas, porque muitas vezes a gente vai ter que pensar em soluções criativas para dar conta da complexidade do conflito. E aí reitero que a gente já tentou em algumas manifestações no processo do SEI, antes até do ato que criou a instância de mediação, que é a importância da gente envolver as entidades, os movimentos sociais dentro desse espaço, porque são as entidades e os movimentos sociais que vêm empregando essas soluções criativas dentro desse cenário de ausência de política pública. Então, não tem como desalijar esses grupos na construção de alguma solução para esses casos concretos. A outra coisa também que aí eu deixo aqui como diretriz, já foi dito aqui, da necessidade de a gente manter esse permanente diálogo, até para a gente poder ajustar, porque, de fato, vai ser uma experiência diferente, inovadora, e que a gente espera que dê certo e que a gente consiga tirar bons frutos dessa instância de mediação. Mas, provavelmente, assim, a gente vai começar no dia a dia a perceber várias questões que vão precisar ser ajustadas. Então, eu acho que se a gente conseguir manter esse espaço de diálogo constante, com alguma periodicidade, para a gente poder se reunir, reavaliar e ver o que deu certo, o que deu errado, e no que a gente pode avançar, eu acho que é essencial. Também acho que é essencial, o que acho que foi a professora Mariana falou, da necessidade da gente pensar em um curso de formação para os mediadores. Nós já havíamos, inclusive, conversado com o desembargador Cury, ele demonstrou um interesse da gente pensar nessa formação, porque a gente vai precisar sair muito da caixinha do direito para poder trazer essa formação para esses mediadores conduzirem da melhor forma e não ser só um espaço em que, mais uma vez, dá um checklist de se pensar em um diálogo com a lógica da mediação do conflito individual, porque é uma outra lógica. E um outro desafio, né, esse, na verdade, é mais complexo, mas eu acho que se existe um consenso que há uma complexidade na efetivação do direito à moradia, a gente também, para além de, como o desembargador falou, tentar vencer essa jurisprudência que coloca a ocupação de imóvel público como mera detenção, e daí a gente tem uma série de problemas gerados em relação a isso, a gente também precisa pensar como que o Poder Judiciário vem analisando essa omissão, que para quem trabalha com direito à moradia é uma omissão generalizada, é uma omissão específica de falta de efetivação de política habitacional. Porque se a gente tem um orçamento, se o ente público trabalha um orçamento para aquele ano destinando X reais para moradia de interesse social, e quando a gente chega no final daquela execução orçamentária, a gente descobre que quase que 90% daquele orçamento que seria destinado à habitação de interesse social foi deslocada para uma outra pasta, isso, para mim, não é uma simples omissão. Isso já mostra qual é a diretriz que aquele ente público vem seguindo em relação à política habitacional. Então, isso não pode ser tratado como simples mérito administrativo de efetivação de política pública. Isso envolve uma discussão de processos estruturantes, uma discussão de se pensar como que o Poder Judiciário vem encarando essas ações, porque para o Poder Público Municipal é muito fácil chegar
numa mesa de negociação, como algumas que nós tivemos no ano passado, e virar e falar, mas eu não tenho orçamento, eu não tenho unidade habitacional, eu não tenho o que fazer porque a minha fila é grande. A gente sabe que, de fato, a fila é grande, mas se a gente não vê políticas públicas sendo realizadas ao longo desses anos para se vencer essa fila, fica muito latente que, na verdade, é mais do que falta de dinheiro, é mais do que falta de construção de unidade habitacional, é falta de interesse de se implementar políticas públicas que, às vezes, o próprio poder público desenha, mas não efetiva no final das contas, né? E, por fim, eu acho que deixa muito marcante para a gente que trabalha lá no Núcleo de Terras e Habitação, que a gente faz as atuações nos casos concretos, os atendimentos das comunidades, muitas vezes em loco. E quando a gente tem uma decisão ruim, a gente acompanha a ordem de reintegração. Nós fizemos uma, recentemente, a colega Paloma, que está aqui, e junto com a outra defensora Adriana, foi na segunda-feira, depois da Páscoa, que foi para a gente uma coisa extremamente desconfortável, porque você vai cumprir a pessoa passou o domingo de Páscoa na sua casa, segunda-feira está lá a oficial de justiça e todo o aparato para poder cumprir a ordem de reintegração. E para a gente, quando a gente vai fazer esse acompanhamento de uma ordem de reintegração, desalívio de forma geral, fica muito latente qual é o entendimento que o Estado dá para esses casos. Porque quando nós chegamos nesse dia, foi muito curioso, porque a rua estava fechada, eu não lembro exatamente, mas devia ter pelo menos uns 20 policiais militares fortemente armados, e não tinha nenhum órgão do poder público municipal nem estadual, porque é obrigatório pelo decreto que regulamenta a Lei 2898, e os órgãos haviam sido notificados pelo oficial de justiça, porque aqui na capital, os oficiais de justiça, principalmente da área da região central, eles cumprem com as formalidades que determina o decreto, e quando nós chegamos lá, fica nítido esse desenho de que as ocupações espontâneas, as ocupações que são realizadas para que se vencer esse déficit habitacional, muito na linha daquilo que o Marcelo falou, ou você morre na rua, ou você procura um jeito para não morrer na rua. E o jeito de não morrer na rua é você, às vezes, tentar buscar um imóvel público ou privado que esteja ali disponível, que não esteja exercendo a função social, para que você possa se abrigar. E aí, quando você tem esse cenário, você consegue distinguir muito bem que, na verdade, se trata como um caso de polícia, um caso que, na verdade, é um problema social e uma falta de política pública, quando, na verdade, quem deveria estar ali, ela talvez assistência social, que até chegou, mas depois, quando a diligência já estava acabando e praticamente todo mundo tinha ido embora, mas não tinha um representante da Secretaria de Habitação, nem do Estado, nem do município, e outras secretarias, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos, que poderiam estar ali e empreender, talvez, até pensar numa iniciativa de se acolher, de alguma forma, essas famílias. Porque, nesse caso, professora Mariana, nem sequer abrigamento foi oferecido para elas. Então, ainda que elas quisessem, como já aconteceu em alguns casos, né, de se falar assim, a gente pode oferecer abrigamento, né, acolhimento institucional. E quantas vagas vocês têm? A gente tem 2, e às vezes, normalmente, as ocupações que nós atendemos são de pelo menos 10 famílias, né, o mínimo, mas quase sempre são 40, 50, 70, 100, algumas de 1.000 pessoas. E aí, como é que você vira para aquelas famílias e fala assim, olha, eles estão oferecendo acolhimento, mas não tem vaga. Então, assim, esse, na verdade, é um problema muito complexo, demanda esforços dos diversos atores, e aí não só do Poder Executivo, mas muito também um pouco da cultura jurídica, de como que o Poder Judiciário vem enfrentando essas situações de omissão específica diante desse cenário. E assim, para fechar, né, o que eu gostaria de dizer é que, apesar de cumprir certinho, apesar de todo esse cenário, como o que já foi exposto aqui, e que tem sido, inclusive, objeto de denúncias pela campanha Despejo Zero, a gente ainda precisa avançar muito na política habitacional. Vivemos aí 4 anos de uma desconstrução de algumas políticas habitacionais que existiam. No âmbito do poder público do município e do Estado, a gente ainda tem muito que reconstruir e de repensar a forma como a habitação de interesse social é encarada, para que a gente possa, de fato, construir soluções criativas
para vencer as situações existentes dentro desses conflitos coletivos fundiários existentes na nossa cidade. Olha, eu posso dizer para vocês, para quem acredita em purgatório, que eu não vou para o purgatório. Olha só, esse aqui é um julgamento, né, que eu fui relator da questão do benefício do aluguel social, né, julgado em setembro de 2022. Pela ação, benefício social, aluguel social, fruição pelo período máximo, cessação, impossibilidade, vedação, retrocesso, direito à moradia e efetividade. Aí eu analiso aqui e digo, não, acabou o prazo, você não arrumou a casa que tinha que arrumar, tem que continuar pagando, tem que continuar bancando. Não, quer dizer, é difícil. O outro é uma coisa muito comum também que tem acontecido, o MP fez um acordo, aliás, é comum isso às vezes faz com o município, então fez um TAC com a companhia de energia e diz, olha, e de água, você não pode instalar nem luz, nem água lá em Guapimirim, isso, porque as residências que estão em área de preservação, nas residências que estão em área de preservação permanente. Então, não pode, quer dizer, tentar sufocar o sujeito para sair. Aí, o que eu também digo na minha decisão? Olha só, isso é invertido. Você presta, né? Quer dizer, o meio ambiente existe para nós, tudo existe para o homem, né? E deve funcionar a favor do homem, e não o contrário. Mas, de fato, é bastante complicado. Olha, muito legal, né? Obrigado ao Marcelo, a Mariana, a Viviane, né, por essa participação. E nós vamos iniciar, então, também o outro painel, que é a experiência de mediação de conflitos fundiários. Aí tem a doutora Fabiane, que já está aqui, o Marivaldo, que vai participar online, a Cláudia, né, que vai participar online também, não é isso, Fabrícia? E o Júlio. O Júlio está aqui. Doutor Júlio. Pode, querido. Ela vai colocar o... Aham, a doutora já está lá na pontinha. Para cá, querido. Tudo bem? Prazer, meu.